Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu queridíssimo amigo de Priscas Eras, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, um símbolo da advocacia penal no Brasil. Em recente artigo para a Folha de São Paulo, eu dizia que se alguém marcará a história do direito penal do Brasil, um deles, indiscutivelmente, é Antônio Cláudio Maria de Oliveira. Só não citei o nome. E como fazia críticas ao governo, disse, contando a operação que houve aí, absolutamente indevida, abusiva, etc., com um nome já esclarecido pelos jornais em relação a Antônio Cláudio, de que era uma figura que marcou a história do direito penal no Brasil. Meu caro Antônio Cláudio, como sempre acontece nos programas, eu ofereço um livro, essa História do Poder Legislativo do Brasil, escrito por um amigo meu, Josué dos Santos Ferreira, e na qual eu tenho um artigo sobre o meu permanente tema, desde os bancos escolares, desde os bancos acadêmicos, que é o parlamentarismo. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Você tem uma história desde o tempo do Império. Mas o Antônio Cláudio, nós estamos conversando ainda sobre o problema de abuso do poder. E talvez o Antônio Cláudio valeria a pena aquilo que, enfim, foi matéria de jornal, absolutamente esclarecido nos jornais, mas como esse programa vai para o Brasil inteiro, muitos não leem os jornais de São Paulo, que contasse qual foi o episódio esclarecido de uma devolução de um cheque que levou o seu nome à imprensa de ser investigado pela Receita Federal. Na verdade, eu não cheguei a ser investigado. Cheguei a ser investigado, não formalmente. Houve uma dúvida que tomou conta do espírito de um procurador que atuava num determinado caso, no sentido de saber por que eu enviara uma determinada quantia para alguém que está sendo investigado, este sim investigado e acusado em processo penal. O envio desse dinheiro se deu em razão de devolução de parte de honorários. Eu fora advogado desta pessoa, saí por divergências de orientação e devolvi parte dos honorários. O procurador deve ter visto essa devolução e quis saber o porquê da devolução. Esta foi a razão. Eu esclareci com documentos, fatos, documentos, mas causou-me estranheza e a todo o mundo jurídico, em especial aos advogados, o fato de eu não ter sido intimado previamente para explicar esta questão, tal como estou explicando agora, e pediram a abertura da minha, não da minha, mas da conta bancária do escritório. Os fatos ficaram esclarecidos, mas o que me parece, e até porque você está me entregando um livro sobre o Poder Legislativo, que está na hora de nós conversarmos um pouco, todos nós, junto ao Poder ou com o Poder Legislativo, para que a atividade da advocacia, especificamente, e para que a cidadania, de um modo geral, possam ter uma proteção legislativa que hoje não possuem, em termos de investigação. Houve uma inversão no que diz respeito à presunção de inocência. Parece que hoje reina a presunção da culpa. Alguém é culpado até prova em contrário. De forma que seria necessária uma providência, ou duas providências seriam necessárias. Primeiro, a conscientização daqueles que investigam, daqueles que julgam, de que a presunção de inocência tem que voltar a vigorar. Em segundo lugar, é preciso que todos nós, entidades da advocacia, entidades da magistratura, entidades da cidadania de um modo geral, se unissem e apelassem para o Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo, através de uma legislação, pudesse blindar esses direitos básicos da cidadania e da advocacia legislativamente, proibindo excessos, proibindo que o princípio da inocência fosse tão conspurcado como está sendo hoje. E é um dado, Antônio Cláudio, que me parece importante.
o próprio ministro Sérgio Moro mandou um novo pacote para o Legislativo que diz que vai dar agilidade ao processo de combate à corrupção. Nós estávamos no almoço com ele, e você se lembra, quando ele fez aqui para o Instituto dos Advogados, na mesma mesa até com ele, e eu perguntei ao ministro Sérgio Moro, a quem eu admiro, considero um cidadão extremamente culto, preocupado no combate à corrupção, por que nesse pacote não houve uma especificação maior do artigo 316 do Código Penal, que cuida do excesso de exação. Nós estamos com uma legislação de 1940, que o abuso de poder por parte de fiscalização, porque no caso do seu caso, que foi esclarecido, que nem poderia ser levado à imprensa, o artigo 197 do Código Tributário Nacional exige sigilo. Isso foi divulgado pela imprensa, o que representa um outro tipo de crime. Por que nesse pacote não houve uma especificação, punição maior, definição dos casos de abuso de poder? Continuamos com o dispositivo de 1940. E que, se nós queremos o desenvolvimento, temos que ter um equilíbrio, combater a corrupção de um lado e combater os excessos de abuso de poder de outro. Uma observação? E ele disse, não, isso nós vamos estudar com o tempo. Teria que ser feito ao mesmo tempo. Não é possível que nós não tenhamos uma legislação tão punitiva da sociedade quando corrompe, mas das autoridades quando abusam do seu poder. E eu acho o seguinte, se você me permite uma avaliação, Ives, não se combate crime com cadeia. Não se combate crime com a punição. O combate do crime se dará um dia quando nós estivermos combatendo as causas do crime. A punição é necessária, desde que observado o devido processo legal e o direito de defesa. Mas a punição é pós-crime. Ela não combate, ela não evita. Você combate crime com uma legislação, e você é melhor do que ninguém sabe disso e tem um instrumental para isso, com legislação. No campo tributário, com legislação no campo das obras públicas, das licitações. Por que não se muda a legislação de licitação nesse país? Por que não se diminui a carga tributária? Porque a carga tributária, na minha opinião, ela é fator criminógeno. Claro. Hoje você sonega, há quem sonegue porque é sonegador. Mas a grande, é por uma sobrevivência. A grande maioria sobrevive na sua pequena e média empresa porque sonega um pouco. Porque a carga tributária é absolutamente incompatível com esse pequeno empresário. Pior do que a carga tributária, o Antônio Cláudio, é o caos da legislação tributária. Nós temos uma das legislações tributárias mais caóticas do mundo. Por exemplo, uma tributação que deveria ser simples, que é sobre circulação de bens e serviços, sobre faturamento e receita, que é o PIS e COFINS, é uma das legislações mais complexas, porque adotam regimes simultâneos de não cumulatividade, cumulatividade, uma série de exceções, porque a legislação é caótica. E toda legislação complicada gera corrupção e gera sonegação. Claro. Eu diria o seguinte, não é justo que, como contribuinte, eu tenha direito, sem ser formado em direito, de entender o tributo que eu tenho que pagar. A clareza do legislador é um mínimo de delicadeza que para o poder público tem com o cidadão. Faz uma legislação complexa e daí todo mundo é culpado quando, mesmo não sendo culpado, não conseguiu interpretar corretamente o caos dessa legislação. Não sonegou, não soube interpretar. Exatamente. Você veja na advocacia, na sua área, eu tenho no meu escritório experiência disso, quantos colegas que fazem uma projeção, que dão pareceres, que fazem um planejamento tributário, estão sendo processados como coautores do crime de sonegação fiscal. Então, há um conjunto de circunstâncias que estão levando ao crime. Nós precisaríamos atacar as causas do crime. Precisaríamos permitir com que o cidadão tivesse clareza
no que diz respeito às suas obrigações e aos seus direitos. Deveríamos ter uma legislação que impedisse ou dificultasse a corrupção, que protegesse o erário. Claro. Você não tem uma legislação protetiva do erário. Quando o erário é atacado, quando o crime é praticado, clama-se por punição. Só que o crime já foi praticado. Como diriam os antigos, Inês é morta. Inês é morta. Você tem pregado a necessidade de uma reforma tributária. Eu tenho ouvido falar muito da reforma da Previdência, vendida ela como uma panaceia para os nossos males. Eu não tenho certeza se é isso ou não. Acho que é necessária, mas acho que ela tem que ser acompanhada da reforma tributária, mais tarde da reforma política, porque senão nós vamos continuar com os mesmos problemas que têm nos afligido e um campo fértil para a prática de delitos. O Brasil tem 800 mil presos, Ives. Quanto? 800. É o terceiro país do mundo com mais presos. E, no entanto, a criminalidade aumenta a cada dia. Punição não resolve. E não se entende isso. E essas reformas que você fez menção, eu estou convencido que a previdenciária é necessária, mas a tributária... Mas a previdenciária não é panaceia, não é? Não. Ela não Quer vai dizer, resolver não, ela tudo. vai reduzir bem o déficit. Sim. Agora, acontece o seguinte, evidentemente é o legislativo que vai examinar, mas a tributária, a necessidade de vencer determinados ranços que existem na administração pública. A administrativa, você fez menção à lei de licitações. O que isso não provoca de corrupção? Por que nós continuamos com uma legislação de anos, de dezenas de anos atrás, quando já poderíamos ter Permitindo a mudado? corrupção. E não há vontade política, né? Exato. Vamos ter que lutar por isso. Vamos lá. Antônio Cláudio, muito obrigado pelo programa. Senhores telespectadores, perceberam que é um verdadeiro jurista na área de direito penal, é o nosso querido Antônio Cláudio. Muito obrigado, Antônio Cláudio, e espero-os novamente no próximo domingo.